Vou me ligar ao tema o mais depressa possível. A emenda 18 foi uma emenda constitucional à Constituição de 1946. Portanto, isso ocorreu em 65, estava em curso o movimento militar de 64. E o projeto Oswaldo Aranha, destinado a formular um novo Código Tributário Nacional, já se delongava sem efeitos práticos. O que fez a emenda 18 à Constituição de 46, basicamente, estruturou um sistema constitucional tributário complexo. Preparou o Código Tributário Nacional, principalmente as normas gerais de direito tributário, e antecipou a parte tributária daquela que viria a ser a chamada Constituição outorgada de 1967, modificada em 1969. Ela tinha 4 objetos, digamos assim, fundamentais. O primeiro delas, uma repartição minuciosa de competências tributárias, com base na técnica dos tributos vinculados ou não vinculados a uma atuação estatal. Uma principiologia com limitações ao poder de tributar, genéricas e específicas. A criação de alguns impostos novos, notadamente o ICM, ainda sem o S, em substituição ao IVC, o ISS em substituição aos subsídio indústrias e profissões, competência municipal, além de outros. E a estipulação de imunidades em favor dos contribuintes e limitações ao poder de tributar, com a criação de um ente legislativo sui generis. Eu não conheço qualquer outro sistema jurídico que tenha no processo legislativo da Constituição uma lei complementar. A lei complementar é uma lei tipicamente de criação brasileira. Por que digo isso? O Vitor Nunes Leal dizia que as leis complementares eram aquelas que tangiam as matérias fundamentais da tessitura constitucional e jurídica da nação. Mas o seu processo era o mesmo das leis ordinárias. Com a Constituição, ela é formal e materialmente reconhecível. Formalmente é aquela votada por metade mais um dos membros do Congresso Nacional, que no nosso caso é bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, e sujeitos a um processo de votação duplicado. E materialmente a lei complementar não pode ser usada aleatoriamente ao bel prazer do legislador complementar. Todas as matérias que possam ser objeto de lei complementar estão previamente fixadas na Constituição. Por isso que a lei complementar, ela é complementar da Constituição. Entre nós, em matéria tributária, as leis complementares têm 4 objetivos. Normas gerais de direito tributário, por exemplo, prazos de decadência, prescrição, relação de lançamento, de obrigação tributária, porque antigamente cada ente municipal, estadual e o federal tinham os seus conceitos, os seus princípios, os seus dogmas, as suas diretrizes, as suas normas, os seus princípios tributários. Com o Código Tributário Nacional, tudo isso é unificado com valência e vigência sobre as 3 ordens de governo que convivem na Federação. As normas gerais de direito tributário, a regulamentação
limitação, a regulação das limitações ao poder tributário, que é um tema essencialmente nacional, a resolução legislativa de conflitos de competência, uma atribuição tradicionalmente entregue ao Poder Judiciário, e fazer atuar determinados ditames constitucionais. Por exemplo, somente a União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimo compulsório, por isso, por aquilo, ou somente a União, mediante lei complementar, pode instituir os impostos que não os discriminados dessa Constituição. Quer dizer, a lei complementar foi reservada essa função criadora do direito em seguimento a um mandamento constitucional. É como se nossa Constituição fosse uma casa, mas que ainda faltasse por alguma clarabóia, alguma janela, e como o legislador complementar terminar a Constituição ou desenvolver os seus princípios. Por exemplo, a limitação do poder de tributar é um assunto nobre. No entanto, vários dispositivos da Constituição não eram autoaplicáveis, necessitavam de uma lei complementar para que se tornassem de eficácia plena. Daí porque eu estou aqui insistindo na importância desse instrumento normativo, que é a lei complementar trazida pela Constituição e induzida pela emenda 18. Muito bem. O antes e o depois. Antes da emenda 18, do Código Tributário Nacional, da Constituição de 67, os juristas trabalhavam com a doutrina italiana, alemã, espanhola, portuguesa, notavelmente a italiana funcionalista e a alemã mais voltada à teoria das obrigações em busca de uma igualdade entre o Estado e os contribuintes. Mas trabalhavam com doutrinadores estrangeiros e baseado no Código de Contabilidade. Nós que somos mais zerados, nós sabemos disso. Depois passamos a ter uma Constituição tributária, que não tínhamos antes, e um Código Tributário Nacional. Formou-se uma estrutura, um esqueleto, e daí surgiu uma pleia de estudiosos, de livros e de gerações de tributaristas, que quando eu os olho aqui, fico extremamente orgulhoso, jovens tributaristas, rapazes e moças, todos entusiasmados com o estudo do direito tributário, o que era praticamente impossível há 60 anos atrás, por falta de um instrumental constitucional e de leis adequadas. Foi como uma mudança da água para o vinho. Do ponto de vista teórico, portanto, a emenda 18 e o Código significaram um avanço deveras importante para a tributarística nacional. Na prática, porém, e eu me permito fazer rapidamente umas críticas, porque o tempo já tem muita gente aqui importante para falar, eu não quero tomar o tempo dele. Na prática, a história é outra. Na área do imposto de renda, que é um imposto de vetudos, ele é muito estudado na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. As coisas evoluíram mais ou menos bem, e aqui eu queria fazer um elogio, meu querido amigo, ele que fez essa criação formidável, que é a tributação do imposto de renda pelo lucro presumido, e também o simples, extraindo uma massa enorme de contribuintes das complicadas manobras do imposto de renda. E também o lucro presumido de uma facilitação extraordinária no sentido de simplificação do imposto de renda. O imposto de renda, eu acho que seguiu bem, se bem que no tocante a controladas e coligadas no exterior, as coisas não estejam andando, ao meu ver, tão bem assim. O outro imposto bem importante, o ICMS, agora começa, porque
Ele agregou antigos impostos federais únicos, e a meu ver não deveria ter feito, vive a sua degenerescência. É um imposto quase moribundo. O ICMS, que foi imaginado para ser plurifásico, seu valor adicionado, não cumulativo, ele hoje é praticamente um imposto monofásico pelo uso da substituição tributária para frente e pela terrível e irracional guerra fiscal que os estados resolveram travar entre si. O ICMS não reconheço mais. Para mim, é marginal. Há um mistifório tributário no Brasil. Por exemplo, na base de cálculo dos impostos entram gatos e sapatos estranhos totalmente ao fato gerador da exação. A base de cálculo de um imposto é a expressão da sua hipótese de incidência, do seu fato jurídico, do seu fato gerador. Não pode contemplar outra realidade. Por exemplo, outro imposto. O imposto é amigo da capacidade contributiva. Quando o legislador olha o fato da vida com relevância econômica, ele está medindo a capacidade contributiva. Ter renda, fulano tem renda. O fato gerador é ter renda. A base de cálculo tem que ser um percentual mais da renda. Há uma relação, e na era Tietiossa, dizia amigo Caldeirão de Falcão, entre a base de cálculo e o fato gerador. No entanto, a base de cálculo está completamente poluída por elementos estranhos ao fato gerador dos impostos. As taxas cobradas, vamos dizer assim, de contribuintes grandes, por exemplo, operadoras de petróleo, gás, combustível, energia elétrica, aviação civil, empresas de telecomunicações, não se limitam a cobrir os custos do serviço, dos atos, de serviços prestados ou de um ato de polícia. Se tornaram formidáveis fontes de arrecadação tributária. Houve uma perversão das taxas. E vou lhe dizer, isso com o beneplácito acomodatício do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário no Brasil tem dois defeitos. Primeiro, não trabalha, não resolve os problemas. E o segundo é que ele, não entendendo bem a doutrina justiça-tributária, a perverte. É um fator de perversão. Estudam muito para ser juízes e depois que são juízes não estudam mais. Desaprendem. O judiciário leva ao menos 10 anos para resolver as pendências. A formação do título executivo da Fazenda Pública é um deboche. É um deboche. Há que se segue um título executivo que começa com penhora online e que não tem defesa e que vai direto e reto em cima do direito de propriedade dos cidadãos. Nós vemos uma ditadura. Essa é a minha verdade. A forma, porque nós temos o título judicial, há um processo de cognição que agora é um só, não é? Como disse a nossa conferencista, mas há uma decisão judicial onde se apurou quem tem ou não tem razão. E essa sentença tem que ser executada, acabou, tem um título executivo. Ou então, por acordo, eu sei que se assinar um cheque com a nota promissória, uma letra de câmbio, se não pagar essa obrigação livre, espontaneamente contrária, eu estou sujeito a um processo de execução. Então, é um título respeitado. A Fazenda Pública, ela tem que lançar o tributo, ouvir o contribuinte, todas as suas razões, em ampla defesa, para depois sair-se como uma CDA.
uma certidão de dívida ativa, que é o título que ela tem para expropriar a nossa riqueza, porque ela vem cheia de razão. Eu tenho um título executivo, vai atacar diretamente seu carro, sua casa e sua conta bancária, sua fazenda. O que você tiver vai ser meu. É ou não é? As máquinas de fiscalização e de diálogo jurídico da União de Estados e Municípios ocupam com recursos 60% dos escaninhos dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais e dos tribunais superiores. Livres de custas, multas por litigância de má-fé e honorários subvenciais fixados irrisoriamente, o legislador tributário insiste em produzir textos ilegais e inconstitucionais. A crônica jurídica é desfavorável aos exageros da administração. Vou citar aqui só para terminar. Há uma série de constrições oblíquas, severamente proibidas pelo Supremo, mas que são feitas no dia a dia. A apreensão de mercadorias e dos veículos transportadores, interdição de estabelecimentos, regimes especiais que exigem impostos antecipadamente, autorização de quantidade mínima ou negativa de autorização de impressão de notas fiscais, restrição ao exercício de atividades lícitas, intervenção na direção de empresas porventura penhoradas, publicação espalhafatosa de fatos imputados a contribuintes como delituosos sem pronunciamento final do Poder Judiciário, batidas fiscais com uso da força pública por simples supersuspeição, negativa de certidões e outros documentos fiscais, proibição de transacionar com órgãos públicos, negativa de créditos legítimos, sem razão ou por erros formais, como o professor André Mendes Moreira se referia aqui ao tormentoso problema das compensações, em que o arbítrio do fisco impera soberano. Eu tinha mais coisas a dizer, mais uma página, mais duas, mais três, mas não direi mais. Não direi mais. Eu direi o seguinte: nós precisamos voltar àquela ortodoxia da emenda 18 do Código Tributário Nacional, das Constituições de 67, dos tributos vinculados e não vinculados à atuação estatal, para uma compreensão clara do sistema tributário brasileiro. Ou então, com base nos autores alemães, típico, por exemplo, entender que, no fundo, todos os impostos são pagos pela riqueza, pela renda do contribuinte. O Estado não tem dinheiro nenhum. O dinheiro dele é o nosso dinheiro. Isso, na verdade, é fundamental. O Estado não tem dinheiro. O dinheiro que ele tem é o nosso dinheiro. E para tê-lo, ele precisa ter respeito à pessoa pagante. Não cabe nos chamar a todos de sonegadores, embora nos achem. Eu diria, com Típico, há 4 momentos para surpreender o contribuinte e estruturar um sistema de impostos. A renda ganha no momento em que é ganha. Lucros, juros, dividendos, aluguéis, salários, honorários, tudo isso é renda. Renda gasta no consumo de bens e serviços. Fazer uma clivagem aqui, a renda gasta, porém, investida para produzir capital fixo que merece um tratamento à parte.
As transferências de riqueza causam mortes no interviews. E os patrimônios estáticos, casas, automóveis, iates, aviões, postos sobre patrimônio. Essas intuições do tipo, pós-vinculadas, não vinculadas a uma atuação estatal, estão na base da emenda 18, do CDE e das constituições brasileiras. Mas parece que nos olvidamos. Não precisamos começar de novo, precisamos de nos relembrar. Precisamos apenas de nos relembrar. E com isso eu dou por terminada a minha